E aí, meu povo? Como é que vocês estão? Tudo na bênção com vocês? Então, esta noite nós temos uma surpresa para vocês. Não vou ser eu que vou estar a dar a palavra, mas convidamos alguém para poder partilhar convosco. E o meu desafio nesta noite é que você, que está a chegar agora em linha, possa partilhar este vídeo para que outras pessoas também possam ser abençoadas. Meu querido, coloque, partilhe aí, carregue aí no botãozinho para partilhar. Porque o facto de muitas das vezes nós não partilharmos, nós estamos a evitar que outras pessoas sejam abençoadas. Então, eu desafio-te que tu hoje que possas partilhar este vídeo, possas estar aberto àquilo que Deus tem para falar ao nosso coração e vai usar a vida deste seu servo, do nosso convidado, para abençoar a sua vida. Então, uma boa pregação, um bom momento, juntos aí com a sua família para juntos adorarmos a Deus. Então conto consigo para partilhar esta passagem. Um bom dia para vocês, uma boa continuação. Deus abençoe e espero que venha a ser bênção na sua vida. Deus abençoe. Paz do Senhor, queridos, boa noite. Estou aqui para compartilhar com os irmãos uma mensagem da parte de Deus nesta noite. Foi me dada essa incumbência e eu gostaria de estar compartilhando algo bem simples com os irmãos. Eu queria estar falando sobre o silêncio de Deus. Na verdade, a pior coisa que tem é quando você não ouve a voz de Deus. A pior coisa que tem é quando você ajoelha, ora e você não escuta a resposta de Deus. E às vezes, realmente, parece-nos que Deus às vezes está em silêncio. Parece que Deus às vezes não quer falar com a gente. Nunca aconteceu isso com você? Às vezes você para e pensa e diz, eu acho que Deus não quer falar comigo agora. Deve ter tirado férias, ele deve estar com muitos compromissos. Deus, ele não quer falar comigo. Deus se cala? Sim, Deus se cala. E ele faz isso por quê? Ele sabe o tempo certo para todas as coisas. Eclesiastes vai nos lembrar disso. Ele diz, há um tempo determinado para todas as coisas no céu. Ele diz, há tempo de plantar, há tempo de colher, há tempo de sorrir, há tempo de chorar. Há tempo de todas as coisas. Há tempo de plantar, colher o que se plantou. Há tempo para todas as coisas. E até tempo para Deus falar com a gente também. Não é verdade? Há tempo também para ele falar com a gente. Todo crente passa por tempos quando não ouve a voz de Deus. Mas essa fase não dura para sempre. No tempo certo, Deus fala. Deus pode ter muitas razões para se calar em certos momentos. Cada situação ela é diferente, mas podemos confiar que Deus está no controle. Romanos 8:28 diz-nos isso, que Deus ele está sempre no controle. Vamos ver o que diz Romanos 8:28. Romanos 8:28. Vamos lá, diz, olha, sabemos que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Ou seja, tudo acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus fala, acontece para o bem daqueles que amam a Deus. Quando Deus se cala, também acontece para o bem daqueles que amam a Deus. A verdade é que, de certa forma, o silêncio de Deus também é uma resposta. Você já parou para pensar nisso? Às vezes nós queremos respostas, nós queremos, estar pedindo algo para Deus. E às vezes, quando nós escutamos a voz de Deus, talvez isso é uma resposta. Talvez seja uma resposta dizendo, espera. Estou preparando algo, estou fazendo algo, ainda não é a hora. Já parou para pensar nisso? Eu me lembro de José. Porque José, a Bíblia vai nos relatar, na verdade, sobre a integridade deste jovem. Um jovem íntegro. Um jovem que poderia, poxa, ele teve tudo para fazer tantas coisas erradas. Ele foi injustiçado,
Ele foi jogado numa cisterna, foi vendido para os seus irmãos no Egito como escravo. Sabe, ele foi injustiçado. A esposa de Potifar, ela acusou-o de assédio sem ele ter assediado ela. Sabe, olha só este homem. E tipo, Deus não podia falar para ele, meu filho José, fique em paz, eu estou no controle. A Bíblia não vai dizer que Deus falou com ele. A Bíblia simplesmente, ela narra a história. Imagina José, irmãos, chorando. Imagine José quando foi jogado na prisão. Nem estou contando mais já na cisterna, injustiçado pelos seus irmãos. Mas imagine só. Eu nunca fui jogado numa cisterna, não sei. Mas aquilo, sabe, é úmido, aquilo deve ser horrível de estar lá dentro. Mas tem uma coisa interessante dentro de uma cisterna. Que só tem como você olhar para uma direção. Se você olhar para os lados, você não vê nada. Se você olhar para baixo, às vezes é água, barro, alguma coisa assim. Mas a cisterna me ensina uma coisa. Que quando as coisas se tornam difíceis na nossa vida, quando as coisas, sabe, fogem do nosso controle, quando as coisas tornam uma proporção imensa, gigantesca, e eu não sei o que fazer, eu tenho que aprender com a cisterna. A cisterna me ensina que só há uma direção, só há uma direção para que eu possa resolver este problema. É olhando para cima. Você já parou para pensar nisso? Que quando você está dentro de uma cisterna, a luz só vem de cima? E é engraçado que do mesmo jeito que ele foi jogado dentro da cisterna, ele saiu também de dentro dela. Sabe o que eu aprendo aqui também, irmãos? Que não importa o tempo que você fique dentro de uma cisterna. Deus está trabalhando. E às vezes, sabe, da mesma maneira que você adentrou naquela cisterna, vai ser a mesma maneira que você vai sair dela. Eu fico imaginando os irmãos de José colocando ele lá dentro, depois os irmãos de José tirando ele lá de dentro. Os mesmos que colocaram, os mesmos que tiraram. Por quê? Porque não era plano de Deus dele ficar lá dentro. Já parou para pensar nisso? Não era plano de Deus ele ficar lá dentro da cisterna. Os irmãos jogaram, é como se Deus estivesse dizendo, não, tira, eu não quero ele aí. Eu preciso dele no Egito. Você está entendendo? Você está entendendo que às vezes o lugar que você está hoje ele é temporário? Às vezes a situação que você está hoje, mesmo você não tendo causado ela é temporária? A situação que você está hoje, você já parou para pensar que essa situação ela é temporária? Não queira colocar algo como tipo, isso vai ser para a minha vida inteira. Algo que Deus não colocou, Deus não disse isso para você. Pelo contrário, Deus está nos lembrando nesta noite que o lugar onde eu estou em si, isso, irmãos, isso vai de situações. Amém? Vamos ter mente aberta, vamos ser inteligentes. Não estou falando de Luxemburgo em si, geograficamente falando. Estou dizendo de uma situação, de algo. Sabe, Deus está dizendo de algo para alguém nesta noite. Talvez o lugar onde você está, da mesma maneira, o mesmo problema que foi gerado, a mesma pessoa que gerou o problema, talvez vai ser a mesma que Deus vai tirar através dela. Então José, o que acontece com José? José, ele é vendido, porque Deus diz, não, na cisterna eu não quero José. Mas Deus não isentou ele da cisterna, Deus deixou ele entrar na cisterna. Nós temos que aprender que Deus, ele não vai nos isentar. Deus não isentou Jesus da cruz. Não era o plano de Jesus? Passar pela cruz? Eu não vejo Deus tirando Jesus da cruz. Não! Jesus chega a se expressar, se é possível, passe de mim esse cálice, a agonia que ele estava, e Deus estava o quê? Silêncio. Irmãos, Deus se calou até para o seu Filho Jesus Cristo. Deus não disse uma palavra naquele momento. Por que será? Porque Deus não nos isenta de passar pelas coisas. Mas Deus, ele é aquele que já tem a solução antes mesmo de que algo aconteça. Isso aqui é tremendo. Porque Deus não está olhando a cisterna. Deus está olhando que ele precisa de um governador no Egito. E se ele ficasse na cisterna,
ia atrapalhar os planos de Deus. Se ele morresse ali, ia atrapalhar. Porque José não nasceu para morrer na cisterna, ele nasceu para governar. Eu quero fazer uma pergunta para você. Você sabe para que você nasceu? A Bíblia diz que você é escolhido desde o ventre da sua mãe. A Bíblia diz que Deus te escolheu, irmãos. Deus escolheu você, você que me ouve nesta noite, você é um escolhido, uma escolhida de Deus, você seja, quem sabe, uma criança, um jovem, um adulto que nos ouve nesta noite. Eu quero lembrar você que você é um escolhido de Deus. Que Deus, assim como Deus fez com Noé lá atrás, e Deus precisava ele tinha um projeto nesta terra, ele diz, eu preciso de construir algo nesta terra. Você já parou para analisar na Bíblia que todas as vezes que Deus quer construir algo, ele constrói em parceria com o homem? Ele poderia fazer sozinho. Olha quantos projetos, irmãos, tem na Bíblia. Sabe, a humanidade inteira foi feita, foi criado, entre Deus e o homem. Essa parceria, Deus e homem, sabe, é uma parceria de sucesso, irmãos. E Deus precisa de mim e de você. Só que às vezes, sabe, tem pessoas que dizem, eu estou aqui nessa cisterna, eu estou neste momento meu. E ela acha que é o fim, ela acha que acabou. Ei, deixa eu te dar uma notícia nesta noite. A boa notícia que eu quero dar para você nesta noite é que é temporário. É temporário. O que você está passando agora é temporário. Sabe, é temporário. Isso, sabe, eu não sei se vai ser dias, eu não sei se vai ser meses, eu não sei se vai ser minutos, não cabe a mim. Mas Deus está dizendo para mim, é temporário. O lugar onde você está é temporário. Sabe, talvez não é o emprego dos seus sonhos. Eu conheço pessoas que às vezes conheço e falo isso conhecendo, tem pessoas que não estão, sabe, no emprego dos seus sonhos, tem pessoas que, sabe, que não estão na faculdade dos seus sonhos. Ei, é temporário. Deus está entrando com providência. Deus está, sabe, preparando algo para você. Agora tem uma coisa. Tem uma coisa. Não faça quando, olha só para você ver que tremendo. Quando Deus ele joga, ele permite, quer dizer, né? Deus não jogou, ele permite com que José seja jogado numa cisterna. E se José fosse aquela pessoa que diz, agora eu não quero. Os irmãos estão lá dizendo, olha José, eu quero que você saia, José. Deus está dizendo, eu vou preparar agora, José, algo para você. E José está lá bicudo, né? Não. Já viu crente assim, irmãos? Né? O pastor chama atenção, ou alguém chama atenção e ele já... né? E já imaginou só se José fala, não, vou ficar aqui. Agora eu não quero, você me jogou, agora pode ir embora. Agora eu vou ficar. Vou morrer aqui agora. A gente brinca e às vezes, mas isso é muito sério. Isso acontece dentro da igreja, acontece dentro da casa. Acontece em todos os lugares, nos âmbitos da nossa vida, seja no trabalho. Tem pessoas que são assim, tem pessoas que, sabe, Deus está estendendo a mão, está dizendo, vem, agora é o momento. E a pessoa, não quero. Agora eu não quero. Ei, irmãos, entenda. Quando Deus estender algo para você, sabe, você tem que agarrar. Olha só, tem uma história que é muito interessante. Diz que teve uma enchente muito grande. E essa enchente inundou uma cidade inteira. E tinha uma pessoa lá, um crente. E ele tinha muita fé, ele orava muito. E ele diz o seguinte, ele diz, olha, Deus, a água já está chegando na metade da minha casa. Eu não vou sair daqui, só se o Senhor vir me buscar. Passado alguns instantes, diz que passa uma canoa. E a canoa está lá e diz, estou vendo uma luz acesa, tem alguém na casa. E sai o abençoado. Quando o abençoado sai, ele vê a canoa. E a canoa diz, vem, você está aqui ainda, vem, vamos sair que a água está subindo, vai subir mais. O abençoado, o irmão, diz, não, eu estou aguardando Deus. Ok, voltou para a casa dele. E continua orando, Deus, eu quero que o Senhor venha, Deus, eu preciso que o Senhor me tire, Deus, eu preciso que o Senhor faça algo, Deus, faça algo na minha vida. Pai, a água tá levantando, a água já estava no peito dele. Diz que vem o quê? Diz que vem um outro barco, agora não é esses pequenininhos, já vem um barquinho um pouco maior, e diz a história que batem na porta dele e diz, então, tô vendo a luz, você tá aí ainda, não sei o que tem, vamos sair todo mundo, que não sei o que tem. E ele diz, não vou sair, estou esperando Deus.
E a água foi subindo, subindo, que ele foi até pro telhado. E ele está em cima do telhado e a água já estava quase chegando no telhado. E ele orando, dizendo, Deus, o Senhor vai me tirar daqui, o Senhor é o meu Deus, Pai. Eu sei que o Senhor está em silêncio, mas o Senhor é o meu Deus e tudo. Aí diz que veio um helicóptero. E o helicóptero joga uma corda para esse homem, irmãos. E aí esse homem pega e diz, eu não quero, porque Deus vai me tirar daqui. Resumindo a história, a água veio, tomou, levou o homem, ele morreu. Diz que quando chegou no céu, ele pegou e perguntou para Deus. Não é? Lógico, é um conto, irmãos, tá? Me entenda, tá? Isso não é algo verídico, é um conto, mas ele tem um fundo de verdade imenso. E ele chegou no céu e perguntou, falou, então Deus, eu não entendi o que aconteceu. E Deus disse, por quê? Ele diz, olha, eu orei, o Senhor diz na tua palavra que nós devemos orar, que nós devemos aguardar, crer no milagre. Eu orei, aguardei, criei, não aconteceu nada. Deus diz, como não? Eu mandei um anjo numa canoa, você não quis. Depois eu mandei no navio, você também não quis. Eu fui e mandei o outro no helicóptero e você não quis. Moral da história. Nós às vezes estamos achando que Deus está em silêncio, mas Deus não está em silêncio. Às vezes, irmãos, Deus está falando muito mais e nós é que não estamos com os ouvidos espirituais abertos. Você já imaginou como que Deus falou com Noé? A Bíblia diz que Deus precisava de um projeto. Eu já citei há pouco tempo, há uns minutos atrás. Deus tinha um projeto para realizar. Precisava de um homem. A Bíblia não diz, só diz que Noé escutou a voz de Deus, porque Deus achou graça somente nele na terra, e ele escutou a voz de Deus, e Deus deu para ele o projeto, e ele começou a realizar aquele projeto. Olha só para você ver, nós aprendemos algo muito interessante, que nós devemos ter os nossos ouvidos espirituais abertos, porque escutar quem está ao seu lado, escutar as pessoas, é muito fácil. Agora, ter essa sensibilidade espiritual para ouvir a voz de Deus é um pouco mais complicado. É um pouco mais complicado. Então, nós temos que entender isso. Que entender que mesmo sem saber a razão do silêncio, o tempo, quando Deus se cala, é um tempo para usar a nossa fé. A fé nos sustenta quando não ouvimos nada. Hebreus 11:1 vai nos dizer isso. Cremos que Deus existe e continua trabalhando nas nossas vidas, até quando Ele está calado. Olha só para você ver. Não foi o que José fez? José foi vendido, saiu da cisterna. Ele, como eu disse agora há pouco, ele não ficou lá bicudo. Eu não quero. Não. Veio, agarra. Mas foi o irmão, mas foi o fulano, foi o trabalho que me desrespeitaram, agora estão me chamando de volta. Vai, é a porta que Deus está abrindo, meu querido. Através dele, talvez Deus vai te exaltar agora. Talvez ele é só a oportunidade que Deus está te dando. E aí o que José fez? José vai, por quê? Porque tem momentos que Deus não fala, tem momentos que Deus vai se calar, para Deus ver a nossa fé. É momento que eu e você devemos fazer o quê? Devemos usar a nossa fé. Devemos usar a nossa fé. E para que nós possamos usar a nossa fé, para que Deus possa, então, falar conosco. Olha o que diz Hebreus 11, capítulo 1. É bem conhecido. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram um bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Fé é acreditar naquilo que eu não vejo. Fé é quando assim as portas estão fechadas e você diz, elas vão se abrir. Fé é igual Deus diz para Abraão, Abraão, pega teu único filho, Isaque, o filho que você tanto ama, o filho da sua velhice, aquele que todo mundo dizia que você não queria ter pela sua velhice, que todo mundo, Sara chegou a rir quando Deus disse que ia dar um filho para ela, e Deus chega até Abraão e diz, pega o teu único filho, Abraão, e você vai levar em sacrifício no Monte Moriá. Irmãos, isso é fé. Pegar o seu filho, o único que você tem, Deus te prometeu que daria descendência, sabe, que de você, nasceria descendências por esta terra e tudo, e Deus dá o único filho para ele com 100 anos de idade, irmãos. E depois Deus pede o filho para ele, e o que ele fez?
Ele não deu o filho, né? Ele fez também, ele ficou chateado com Deus. Ele disse não. Deus me pediu? Ok. Só que aqui, olha, tem um ensinamento muito grande nesta mensagem, neste texto de Abraão. Por quê? Porque Abraão aqui, ele tomou muitas decisões erradas lá atrás. Né? Deus prometeu para ele, Sara veio, entrou no meio, né? Colocou Agar, ele teve relação com Agar, veio Ismael, ok. Mas Deus não disse isso. Deus disse que ia dar através de Sara. Aí Abraão agora já é um homem mais maduro, porque as decisões erradas muitas vezes nos amadurecem. Abraão agora vai para o Monte Moriá, leva os seus servos, leva as pessoas, leva o jumento, a Bíblia diz que ele leva a lenha, leva Isaac e ele vai. Só ele, Isaac, a lenha e os servos dele. Quando chega embaixo, na hora de já subir para o monte, a Bíblia diz que Abraão diz o seguinte: servos, fiquem aqui, só vai subir eu, Isaac e a lenha para o sacrifício. E os servos disseram, não, imagina o servo dizer, não, meu senhor, Abraão era riquíssimo, irmãos, ele tinha muitos servos. Imagina o servo dizer, não, nós vamos contigo, não, eu vou te levar, nós vamos levar. Mas Abraão ficou tão maduro que eu fico imaginando o que Abraão não pensou. Se Abraão leva os servos, e quando os servos vissem ele entregar Isaac ao sacrifício, os servos iriam se oferecer no lugar. Ele ia desobedecer. Então os servos fica. Olha a inteligência de Abraão agora. A maturidade de Abraão. Aí, por que ele não levou os animais? Porque lá na hora não ia ter o animal. Isaac era o que ia ser oferecido. E naquela hora ele poderia trocar, por amor a Isaac, não colocar Isaac, colocar um animal. Abraão disse, não, também não posso levar o animal. O animal fica. Subiu quem? Abraão, Isaac e a lenha. Você já parou para pensar que nas nossas vidas, às vezes é assim? Há momentos que não tem como levar quem nós queremos. Há momentos que não tem como fazer aquilo que nós queremos fazer. Há momentos que é somente eu e Deus. É você e Deus. E às vezes você quer levar o sogro, a sogra, o tio, o irmão, o marido, o filho. Não tem como, irmãos. Tem momentos que é eu e você. E aí você sabe do final da história. Deus proveu ali o sacrifício por holocausto. E Abraão desceu feliz, mas Abraão usou sua fé. Então nos momentos que Deus silencia com você, é momento de você usar a sua fé. É momento de Deus usar a sua fé. Quando Deus se cala, isso não quer dizer que ele não está interessado. Pelo contrário, Deus está interessado em cada detalhe da sua vida. Ele nunca está ocupado demais para te ouvir. Vamos ver em Mateus capítulo 10. Mateus capítulo 10, 29 ao 31. Olha o que diz. Mateus capítulo 10, 29 e 31. Não se vendem 2 passarinhos por um asse? E nenhum deles cairá em terra sem o consentimento de vosso Pai. E até mesmo os cabelos da vossa cabeça estão contados. Não temais, mas valeis vós do que muitos pardais. Então, essa coisa que o diabo às vezes coloca e diz que Deus não está interessado, é mentira. Se até os fios da sua cabeça são contados, imagina a preocupação que Deus tem com você. Deus está muito preocupado em você. Deus não lhe abandonou. É uma outra coisa que o diabo coloca quando às vezes nós não escutamos a voz de Deus, quando Deus às vezes está em silêncio ou não estamos escutando a voz de Deus como deveríamos. Às vezes acontece isso também. O diabo diz que Deus lhe abandonou. Vamos ver o que diz o Salmo 139? Salmo 139, 7 e 8. Salmo 139, versículos 7 e 8. Olha o que diz. Para onde me irei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se subir aos céus, tu aí estás. Se fizer nas profundezas a minha cama, tu ali também estás. Então Deus não abandona ninguém porque Deus está em todos os lugares. Deus ele é onipresente, ele é onisciente e ele é onipotente, onisciente e onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Não tem como Deus te abandonar. Sabe? E uma outra coisa que o diabo às vezes coloca é dizendo que, olha, o teu problema não tem solução. Irmãos, Deus, ele é maior do que todos os problemas.
E Ele tem a solução. E Ele vai te ajudar. Olha o que diz em 1 João capítulo 4. 1 João capítulo 4, versículo 4. Diz assim, olha: Filhinhos, vós sois de Deus, e já os vencestes, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Irmãos, que palavra linda! Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então nós temos que entender que Deus está sempre preocupado conosco. Deus tem sempre o melhor para nós. E o silêncio de Deus, às vezes, é o pare um pouquinho, espere um pouquinho, eu estou trabalhando em seu favor, eu estou fazendo para você. Tem uma passagem muito interessante na Bíblia, que está no Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 23, que diz sobre... Quer ver? Vamos lá. Mateus, capítulo 15... Mateus 15, 23. Já estamos terminando, meus queridos. Mateus capítulo 15, versículo 23. Olha o que aqui diz. É a mulher cananeia. Partindo Jesus dali, foi para a região de Tiro e de Sidom. Certa mulher cananeia daquela região, ela clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus não lhe respondeu nenhuma palavra. Uou! Jesus, irmãos, nós temos que entender que há momentos que Deus não fala. Jesus não fala nada. Deus não fala nada. Isso quer dizer que Deus não nos ama? Que nós somos os... Não. Isso quer dizer que Deus está trabalhando. Deus está trabalhando. E se você for ver, olha, eu vou ler para vocês, olha. De modo, ele não respondeu palavra alguma, de modo que os seus discípulos, aproximando-se dele, lhe rogaram: despede-a, pois vem gritando atrás de vós. Os discípulos dizendo: despede ela, Jesus, porque já que você não quer falar com ela, despede, não é? E respondeu ele: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. A mulher chegou, adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. E ele respondeu: não é bom pegar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos. E disse ela: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Então respondeu-lhe Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, seja feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Olha que exemplo maravilhoso para a gente, de fé, de perseverança. Deus estava em silêncio, mas ela continuou. O que eu entendo? Eu aprendo alguma coisa com ela também. Eu aprendo que quando Deus está em silêncio, eu já disse no começo, que nós devemos usar a nossa fé, nós devemos perseverar, nós devemos continuar buscando a presença do Senhor. Então o silêncio de Deus às vezes é um espere, às vezes é um calma, eu estou preparando. E quem sabe é como José, não é verdade? Está preparando um lugar alto para a gente. E nós temos que entender estas coisas, meus queridos, para que nós não venhamos a se frustrar achando que Deus nos esqueceu, que Deus não quer nada conosco. Pelo contrário, sabe? A Bíblia vai nos ensinar que Deus ele não dorme, que Deus ele está sempre preocupado, ele está sempre fazendo o bem e o melhor para aqueles que amam, para aqueles que servem, para aqueles que buscam os seus filhos. Que você possa entender nesta noite que o silêncio de Deus para a sua vida não é o fim. Não quer dizer que Deus se esqueceu de você. Sabe, às vezes você vê todo mundo à sua volta sendo abençoado. Já aconteceu isso com você? Você vê todo mundo, eu não estou falando de bênçãos materiais, eu estou falando até de coisas espirituais ou em algumas outras áreas. E aí você vê as pessoas sendo abençoadas e às vezes parece que a tua vez não chega, parece que a tua vez não vai chegar. Eu tenho uma boa notícia para você nessa noite. Deus está preparando algo grande para você. Isso não é para fazer com que enche o seu ego, para que você fique bem. Não, isso é bíblico, irmãos. Isso é bíblico. Deus ele tem o melhor para mim e para você. Sabe, Deus tem propósitos maravilhosos para as nossas vidas. Deus quer fazer algo tremendo na tua vida. Quem sabe esse momento de silêncio é o momento de você ir para os pés do Senhor. É o momento de você buscar a presença do Senhor. É o momento de você, sabe, se colocar na brecha, como diz um ditado. O que é se colocar na brecha? É se colocar na vontade suprema de Deus. Alguém que diz algo que é verdade. Diz que o melhor lugar do mundo para se estar é o lugar onde é a vontade de Deus para a minha vida. Isso é uma verdade. E nós temos que aprender com essas coisas. Então o silêncio de Deus, na verdade, pode, sabe, às vezes tudo à sua volta
pode estar horrível. E você pode estar dizendo, Deus, Deus, e agora? Deus, e agora? Deus, e agora? Deus, o Senhor não me ouve. Você jejua, e você faz campanha, você ora, e você queria uma resposta hoje. Mas a resposta de Deus para a sua vida é, eu estou preparando algo melhor para você. Você crê nisso, meu querido? Deus está preparando algo melhor para você nesta noite. Deus tem algo melhor para você. Você pensa muito pequeno, eu penso muito pequeno. Nós pensamos aqui, Deus está pensando em tudo. Deus está pensando em algo tremendo. Talvez José queria mostrar o seu trabalho para ser somente encarregado na casa de Potifar. E Deus está assim, José, não se preocupe, faça o seu melhor sim, mas não se preocupe que o teu lugar está guardado. Eu digo para você nesta noite, não se preocupe. O seu lugar está guardado. Agora você tem que ter fé para entender isso. Tem que ter fé nesta noite. Amém, meus queridos? Então o silêncio de Deus, muitas das vezes, ele é um pedido, é como se Deus estivesse dizendo, espera um pouquinho mais, que vai chegar, eu estou fazendo, eu já estou entrando com providências na sua vida. Amém, meus queridos? Então vamos orar nesta noite. Eu quero orar para quê? Para que nós possamos entender, ser sensíveis à voz de Deus, para que Deus nos dê discernimento e sabedoria nesta noite, para que venhamos enfrentar as intempéries da vida e possamos ter a cada dia mais uma vida não conforme eu quero, mas conforme Deus quer para a minha vida. É assim que nós devemos orar. Amém? Eu não sei se você precisa de algo nesta noite, quem sabe você, ou talvez você está enfermo na tua casa, não sei. Eu quero que você neste momento, ore comigo neste momento. Amém? Talvez se você estiver enfermo, talvez com a dor em algum lugar, eu convido você a colocar a sua mão onde está a sua dor. E nós vamos também orar, porque a Bíblia vai nos ensinar que Deus também, Ele cura. Amém? Deus é Jeová Rafa, o Deus da cura, e Ele pode curar a sua vida também nesta noite. Mas eu quero orar com você também, para que Deus abra a tua mente, dê discernimento, sabedoria, para que você possa entender aquilo que Deus tem para você. E que o silêncio de Deus não quer dizer que Deus não te ama. Pelo contrário, Deus ama tanto você que está preparando o melhor para você. Amém? Feche seus olhos e vamos orar neste momento. Maravilhoso Deus e eterno Pai que estás nos céus. Meu Deus, eu quero nesta noite, Senhor, exaltar o Teu nome, engrandecer o Senhor, dizer o quanto o Senhor é maravilhoso, poderoso, generoso, grandioso e bondoso nas nossas vidas. Meu Deus, a Tua palavra, Senhor, ela é clara, a Tua palavra nos ensina, Senhor, que o Senhor ouve as nossas orações. E nós estamos neste momento agora, Papai, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, abra a nossa mente, nos ajude, meu Deus, a ter a cada dia mais a mente de Cristo, a poder entender os planos do Senhor para a nossa vida, a não somente querer as coisas para ontem, mas para entender que é um processo, entender que o tempo do Senhor, como diz em Eclesiastes, há tempo para todas as coisas, meu Deus. Me ajude os meus irmãos que estão do outro lado nos ouvindo a entender aquilo que o Senhor tem para nós. Nos ajude a cada dia mais a ter uma mente saudável, a ter a cada dia mais uma vida cristã contigo, meu Pai, a buscar a Tua presença, a invocar o Teu nome. E que todas as vezes que o diabo tentar dizer que o Senhor não está falando, ou que nós devemos desistir, meu Pai, que o Senhor possa, em nome de Jesus, nos dar forças para que nós venhamos a dizer para Ele, Senhor, que nós não vamos desistir, mas que nós estamos firmes com o Senhor e que no momento certo o Senhor vai falar e o Senhor vai dar a resposta que nós precisamos. E neste momento também, meu Pai, eu quero entregar nas Tuas mãos. Se há alguém, Senhor, quem sabe na Tua casa que está enfermo, quem sabe alguém que está sentindo alguma dor, eu quero pedir ao Senhor neste momento, meu Pai, que o Senhor possa agora, em nome de Jesus, que o Senhor possa curar, que o Senhor possa enviar uma unção de cura sobre essas vidas e curar, renovar, restaurar a saúde física deste homem, desta mulher ou desta criança, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. É o que eu te peço nesta noite e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, muito obrigado. Deus abençoe. Tenha um final de noite abençoado, tá? Fique com essa palavra, que o Espírito Santo ele continue falando ao coração dos irmãos.